É com muita alegria que estamos começando mais um programa Força de Deus. É com alegria porque ficamos aguardando este momento, uma vez por semana, aqui na TV Século XXI, também no meu canal do YouTube, Frei Gilson Barração do Monte, canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. É muito bom encontrar você. Pega a sua Bíblia, porque vamos meditar, vamos estudar, vamos aprofundar a palavra de Deus. No programa anterior, aliás, você que não viu o programa anterior, vale muito a pena. Os programas anteriores estão maravilhosos, então vale muito a pena você assistir. Nos programas anteriores, nós meditávamos sobre as opiniões de São Paulo dentro da Sagrada Escritura. Foi maravilhoso. E hoje nós vamos dar uma sequência neste assunto. Antes, eu quero receber aqui mais uma vez conosco Dom José Falcão. Sua bênção, alegria tê-lo aqui conosco. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. A alegria também é minha. Amém. Dom José, no programa passado nós falávamos, eu havia lhe perguntado sobre uma opinião de São Paulo e o senhor nos trouxe 1 Coríntios 7. A pergunta é se isso se esgotou, se o senhor quer falar mais alguma coisa nesse sentido, porque ainda estamos digerindo aquele último programa que o senhor nos falou de opiniões de São Paulo, foi tão esclarecedor. Ora, São Paulo falava, aqui é mandamento do Senhor, aqui é opinião minha. O senhor teria alguma coisa ainda a desdobrar disto? Tenho sim. E aqui eu gostaria de abordar uma distinção sutil, muito importante, acerca do futuro, presente no Novo Testamento e particularmente nos escritos de São Paulo, entre opinião e profecia. A profecia não é uma opinião, é o anúncio de uma coisa que vai se realizar e, de fato, ela se realiza. Ainda que esteja longe, segundo os nossos critérios, de o fato acontecer. E vamos ilustrar isso com um texto de São Paulo. São Paulo faz uma profecia a respeito do fim dos tempos, portanto, futuro, não sabemos quando, de que antes que o fim do mundo aconteça, antes que chegue o fim do mundo, Israel inteira se converterá a Jesus. Isso não é uma opinião dele. Mas há um outro texto em que ele parece fazer uma profecia, e esse texto não nos autoriza a dizer que pelo menos nele se cumpriu, no futuro dele, no derradeiro instante da vida dele, nessa terra. Mas é uma realidade que pode ser profecia. Como é que a gente vai entender isso? Vamos dar uma olhada na 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 51 a 53. Repito, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 51 a 53. Nós não recitamos no credo, Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? O que significa essa frase? A tradição da Igreja vê nessa afirmação um duplo significado. Vivos, aqueles que estiverem na graça de Deus na hora em que Jesus vier. Mortos, aqueles que estiverem em pecado mortal. Mas também tem um outro sentido, e esse sentido se aplica aos textos que vamos ver agora, aos 3 versículos. Isto é, Jesus, quando vier para julgar os vivos e os mortos, julgará os que já morreram e os que, na hora em que ele vier, estiverem vivos. Ou seja, alguns não passarão pela morte. É uma possibilidade aventada pelo apóstolo Paulo. Não se cumpriu essa possibilidade na vida dele, porque ele morreu com a cabeça cortada. Só que ele utiliza o verbo, o pronome nós. Vamos ao texto, leia, e vai ficar mais claro quando a gente compreender o texto. Acompanhe aí na tela do seu aparelho. 1 Coríntios 15, de 51 a 53.
Eis que vos revelo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Então vejam, é preciso situar São Paulo no contexto de uma escatologia iminente que era marcante na mentalidade e na fé da igreja primitiva. Toda a igreja primitiva vivia nessa expectativa. Jesus vai chegar, Jesus vai chegar, Jesus vai chegar e vai ser a qualquer momento. Isso levou alguns cristãos da comunidade de Tessalônica à vadiagem. Acho que já tratamos aqui em outro programa. São Paulo diz, quem não quer trabalhar? Não tratamos disso. Não tratamos? Não. Bom, ele diz, né, quem não quer trabalhar não pode comer. E tem uns vadios aí que passam o dia sem fazer nada, sob o pretexto de que Jesus está chegando. Vão trabalhar, enfim. Jesus vai chegar, sem dúvida alguma. Agora trabalhem. Isso não é motivo para a ociosidade, não. Ele é até forte, enérgico com esses vagabundos da comunidade de Tessalônica. Podemos até citar num outro texto, num outro bloco, esse texto. Mas não vem ao caso. Em todo caso, São Paulo aqui faz uma distinção muito interessante. Ele, quanto a si, e é o futuro quem vai revelar, emite para ele e para alguns do seu tempo o que acabou sendo apenas uma opinião, não é uma profecia. Veja, versículo 51, aqui acabou de ler. Eis que vos revelo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, São Paulo aqui fala da possibilidade, divide a humanidade em duas categorias. Os que já morreram e vão morrer, e outros que não vão morrer. Esses que morreram vão ressuscitar. E esses que não vão morrer vão ser transformados. É uma opinião dele. Por quê? Porque ao usar o nós, isso não se aplicou para ele. Todavia ele falou nós. Tá bem, é verdade, quando você diz nós, pode-se implicitamente dizer, dentre nós, alguns vão morrer e outros não vão morrer. Como na vida de São Paulo e de todos aqueles para os quais ele imediatamente escreveu a carta, tanto ele morreu como os outros morreram, essa hipótese não se concretizou para ele, correto? Mas o mundo ainda não acabou. E Jesus, quando vier em glória, poderá decidir que, por ocasião da sua vinda, ou todos morram, ou seja, vai ser um cataclisma, alguma coisa, algum acontecimento, e ele só virá com a morte da última pessoa que passar por aqui. Nesse sentido, vivos e mortos, para julgar os vivos e mortos, como está no credo, seriam vivos os que estiverem na graça de Deus, os eleitos que estarão à direita quando ele julgar a humanidade, e os mortos, a morte eterna, ou morte da alma, pecado mortal. Mas também tem outra possibilidade, que de fato, quando o Senhor vier, alguns não passarão pela morte, isto é, contemplarão vivos a chegada do Senhor e ao invés de passar pela morte, serão transformados. Está claro? Sim. Então, pelo menos na vida de São Paulo, já que ele usou a palavra nós, veja de novo, versículo 51, todos seremos transformados, nem todos morreremos. Então ele se inclui. E inclui aqueles que conviveram com ele, aqueles da igreja primitiva, na primeira hora. Ora, para aqueles e para o próprio São Paulo, isso foi uma opinião. Ele talvez julgava que Jesus chegaria e que ele não morreria com vários para os quais ele escreveu essa carta e também para demais cristãos. Compreendeu aqui? Sim. Então, aqui o apóstolo Paulo, no que toca à escatologia, que ele esperava que aconteceria ainda ele vivo, não se concretizou esta
profecia na qual ele se incluía. Nem todos morreremos, mas todos nós seremos transformados. Vamos mais para frente. No momento, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, isso realmente vai acontecer, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja que aqui é uma opinião dele. Porque as trombetas ainda não tocaram. E ele diz, nós seremos transformados, ou seja, nós os que não morreremos. Compreendeu aqui que São Paulo está emitindo uma opinião? Sim. Todavia, a verdade de que a trombeta soará e todos ressuscitarão, isso não é a opinião dele. Isso é verdade de fé que está acima dele e que ele, na verdade, está reproduzindo quando trata da vinda do Senhor e de que todos ressuscitarão. É verdade de fé já anunciada pelo próprio Jesus. Compreendeu aqui que nós temos um texto curioso que fala de uma realidade que pontualmente acabou se revelando uma opinião de São Paulo. Mas aqui nós temos uma verdade de fé que não é a opinião dele. Todos nós ressuscitaremos. Então, essa distinção entre nós seremos transformados, ele pensava que ele participaria da segunda vinda de Cristo sem morrer, não se cumpriu. Portanto, é a opinião dele. Ficou claro? Sim, sim, sim. Eu creio que essa realidade ajudou a muitas pessoas a entenderem até essa questão escatológica, né? Porque é dúvida de muita gente o que acontece neste momento. E esse texto revela, e ficou claro que o Senhor deixou claro a opinião de Paulo e o que é verdade bíblica, né? Então acontecerá uma ressurreição, só que Paulo acreditava que seria com ele, né? Maravilhoso, o programa já começou bem demais. Uma palavra difícil o Senhor trouxe para nós já de começo e que muito já nos ajudou. Estamos nos despedindo do primeiro bloco e nós já retornamos com mais palavra de Deus, com mais palavras difíceis como essa. Espero por você. Estamos começando mais um bloco, programa Força de Deus. Alegria de ter você aqui. Olha, estamos meditando aquela realidade, se é possível ter opiniões verdadeiras dentro de textos da Sagrada Escritura. E acabamos em programas anteriores entrando até em questões que São Paulo, emite opiniões. E hoje Dom José já começou a nos trazer um texto aonde São Paulo vai emitindo opiniões e ao mesmo tempo verdades sobre a ressurreição. A minha pergunta para Dom José é o seguinte, Paulo, como o senhor mesmo disse, Paulo achava uma coisa, mas não como ele achava que ele veria a volta de Cristo, mas ele acaba falando da ressurreição. Jesus Cristo, ele falou dessa ressurreição, com certeza falou. Como que Jesus Cristo entende o que Paulo parece que aqui está emitindo uma opinião sem tanta certeza? Assim, a pergunta é muito oportuna. O tema da ressurreição, o momento da ressurreição, o dia da ressurreição. O apóstolo Paulo se identificava com aqueles que contemplariam a vida do Senhor, a vinda do Senhor, sem passar pela morte. Vimos esse texto. Uma opinião dele. Mas ao emitir essa opinião, que acabou não se cumprindo, remeto você ao bloco anterior, nessa opinião tem uma verdade que não é opinião, é a verdade de fé. A verdade da ressurreição da carne, que, conforme as palavras de Jesus, ocorrerá no último dia. Portanto, não é doutrina de Cristo, não é doutrina bíblica, não é doutrina da Igreja. A hipótese antibíblica de que na hora da morte você ressuscita. Isso não. A ressurreição tem um dia exato para acontecer. E somente a única criatura humana que subiu ao céu em corpo e alma, a bem-aventurada Virgem Maria. Portanto, a assunção de Nossa Senhora,
que nós comemoramos no dia 15 de agosto. No Brasil, quando esse dia não cai no domingo, ele é postergado para o domingo seguinte, para realçar no domingo, dia do Senhor, a importância dessa solenidade. Mas tirando a bem-aventurada Virgem Maria, aqui está a regra. Peço a você que já pegue a Bíblia, e é Vossa Reverendíssima quem vai ler no capítulo 6 do Evangelho segundo João, no discurso de Jesus sobre a promessa da Eucaristia, nós temos o dia exato da ressurreição. João, capítulo 6, versículos de 54 a 55. Deixe-me ver aqui para eu dizer a citação exata. 54, 55, 56, 57. Vamos ao versículo 54. Ok. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pronto. A ressurreição que Jesus vai realizar em todos os vivos e mortos é apenas no último dia. Primeiro é Jesus, depois São Paulo. Aqui não temos a opinião de Jesus. Aqui temos uma afirmação de Jesus. Se quisermos uma profecia a respeito do dia da ressurreição. A ressurreição da carne só acontecerá no último dia. São Paulo introduz uma novidade. Uma novidade que, pelo menos para ele e para os cristãos que conviveram na época em que ele conviveu, acabou se revelando uma opinião. Mas é uma expectativa que, se não se cumpriu neles, e não se cumpriu até agora em 2000 anos de cristianismo, poderá se cumprir, porque ainda não aconteceu. O fato é que, para eles e para os que já morreram até hoje, e os que vão morrer até antes, um dia antes ou 20 minutos antes do grande momento, isso se revelará uma opinião. Para nós é uma expectativa. São Paulo diz na carta Tito, capítulo 2, versículo 17, expectativa feliz. Quem é que não quer ter o privilégio de não morrer e ser transformado? Santo Tomás de Aquino postula que essa transformação seria uma espécie de morte. Ou seja, não é morte, mas uma abrupta mudança dessa vida terrena para a dimensão da vida do Pai. Ou para os condenados, para um corpo ressuscitado, decaído, decrépito, horroroso, que traduz a podridão da alma da pessoa. Bom, em todo caso, que fique bem claro, aqui Jesus não está emitindo uma opinião, de jeito nenhum. Aliás, eu me pergunto qual é a frase de Jesus que podia se enquadrar nessa categoria opinião. Deus não tem opinião. Deus tem certeza. Deus é a verdade. E a verdade não é opinável. A verdade não é passível de conviver com a opinião. Deus tendo opinião, desculpe, vá tomar banho e esfriar a cabeça, porque isso está me cheirando a blasfêmia. Dizer que Jesus teve opinião. O que é opinião? Vamos aqui do ponto de vista da filosofia. O que é opinião? É uma opção de juízo de uma pessoa que não tem certeza, correto? Certo. Se eu disser, Frei Gilson, Vossa Reverendíssima acredita que quem vai ganhar o Campeonato Paulista, o senhor é paulista, quem vai ganhar o Campeonato Paulista? Como ainda não aconteceu, não terminou o Campeonato Paulista, se o Frei Gilson disser, olha, eu não sei, mas eu opino... A minha opinião é que será o Santos. Já será, pronto, é a opinião, não vai passar da opinião, sabe por quê? Porque ele não conhece o futuro. Ele não tem certeza do futuro. Por isso, quando o assunto é futuro, ele pode opinar, quando ele não tem certeza absoluta. Mas isso não se aplica a Jesus. Jesus conhece o futuro, ele é onisciente. Portanto, reputo como blasfema a afirmação inadmissível
de que Jesus emitiu opinião quando disse aquilo e aquilo outro. Está claro? Sim. Jesus não opina, São Paulo opina, quando o assunto é futuro. Jesus, quando diz a respeito do futuro, vai acontecer, não é opinião, é certeza absoluta, porque ele conhece tudo, ele sabe tudo. Jesus não tem opinião de nada. Opinião é de quem não conhece alguma coisa e aí chuta. Ficou claro? Sim, sim. Agora, a pergunta é, a opinião de Paulo, ela, como ainda não aconteceu, pode ser verdadeira? Pode ser verdadeira. Se ela não se cumprir nas gerações até 10 ou 15 minutos antes da vinda de Jesus, isso se aplica para elas, opinião, como foi a opinião para ele e para aqueles que viveram na época dele e para aqueles que já faleceram desde São Paulo até agora. Maravilhoso. Meus queridos, o programa tá bom demais, né? O Dom José, ele falou uma coisa no bloco anterior, que não sei se vai dar tempo de responder toda essa questão agora, mas o senhor citou que todo Israel será salvo. E parece que essa é uma frase também de São Paulo. E a pergunta é se isso é uma verdade ou uma opinião que ele está emitindo. E onde que está esse texto que todo Israel será salvo? Bem, de fato, é um dos sinais que antecederão a vinda do Filho do Homem. Esses sinais que indicam que Jesus está chegando, eles são apresentados primeiro por Nosso Senhor. Haverá sinais no céu, etc., grande perseguição, o sol perderá o seu brilho. Lembra desse discurso de Jesus ali pelos capítulos 24, 25 Mateus. E 26 de São Mateus? Sim, os discursos já do final do seu ministério, quando ele trata explicitamente da vinda do Filho do Homem. As parábolas escatológicas e também que culminam na cena grandiosa do juízo final. Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Pois bem, só que esses sinais que antecederão a vinda do Filho do Homem estão também nas cartas de São Paulo. E esse é um dos mais surpreendentes. Ele aqui não emite uma opinião. Aqui, o contexto do capítulo 10, do capítulo 11, do capítulo 12, o discurso do desígnio de Deus a respeito de Israel está no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11 da carta de São Paulo aos Romanos. Eu leio o texto, como estamos a 1 minuto e 40 do final desse bloco, é bom a gente deixar um gostinho de quero mais para atiçar a curiosidade da gente no próximo bloco. Romanos 11, de 25 a 27. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Então, Israel em peso será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O texto segue, é muito bonito, ora, uma profecia impressionante. O mundo não vai acabar sem que Israel em peso se converta ao Senhor Jesus. Está terminando o bloco, termine. Eu acho que todos nós ficamos impactados, né, com essa palavra. Eu vou repetir, esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Então Israel em peso será salvo. Então, eu creio que Dom José vai continuar explicando essa passagem para nós. O programa de hoje está bom demais, minha gente. Então nós vamos fazer agora um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos começando o nosso terceiro bloco, programa Força de Deus. O programa de hoje está maravilhoso. No segundo bloco nós
encerramos ele lendo essa passagem de Romanos, capítulo 11, versículo 25 a 26. Eu vou reler, porque Dom José vai continuar explicando para nós. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Então, Israel em peso será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Dom José, a pergunta aqui é a seguinte: quando a Bíblia diz aqui Israel, é Israel território, Israel povo, ou Israel é todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro? A última opção me parece a mais plausível, até porque o Estado de Israel hoje, a sua configuração geopolítica é bem diferente daquela do tempo de Jesus, que é bem diferente, que já era bem diferente daquela época de Davi, de Salomão, etc. Então é o povo judeu, o povo eleito, a antiga aliança, esse povo do qual veio Cristo Jesus, povo que já no ano 70, pela profecia de Jesus, aqui não ficará pedra sobre pedra, diante da invasão, do cerco de Jerusalém, da parte de Tito, general Tito, que, para abafar uma revolta judaica, invadiu, saqueou o templo, etc. E os judeus se espalharam. Mais uma diáspora. E eles estão espalhados até hoje em todo o mundo. Então, onde se fala de judeu, aí está Israel. É Israel povo. Então, o povo judeu se converterá em peso. É a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo por meio do apóstolo Paulo. A grande pergunta é, mas como isso acontecerá, meu Deus? Vai demorar muito tempo? Não sabemos. O fato é que, se nós considerarmos a estatística de população no Estado de Israel, me parece que todos os cristãos, todos juntos, ortodoxos, armênios, católicos, romanos, protestantes, não chegam a 2,5% da população de Israel. Então, imaginar uma nação que hoje é marcada, maciça, acentuadamente, na sua grande maioria de judeus, que negam a divindade de Jesus, que negam que Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, como imaginar hoje que essa profecia venha a se cumprir? Bem, eu não consigo explicar com a razão e acho que não vou estar aqui para ver isso se cumprir. Mas minha resposta é muito simples. Eu sou uma pessoa de fé. Se está escrito é porque vai se cumprir. E aqui não se trata de uma opinião do apóstolo Paulo. É profecia mesmo. É o Espírito Santo falando por ele. A passagem que veio na minha cabeça é: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Né? A frase do arcanjo a Nossa Senhora. É verdade. E também naquele contexto onde, então quem pode ser salvo? Lembra quando pergunta para Jesus, então quem pode ser salvo, se é tão difícil assim? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar? É Mateus capítulo 19, depois do diálogo de Jesus com o jovem rico, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele explica, o jovem vai embora, e aí Jesus, depois que o jovem vai embora, diz, é mais fácil um camelo e tal. Aí eles ficam assustados, então quem pode se salvar? Aí Jesus diz, o que o arcanjo diz a Nossa Senhora num contexto, o que Jesus diz é muito parecido. Para Deus nada é impossível. Sim. A salvação pode acontecer de onde a gente menos espera, é a graça de Deus, né? O que chama a atenção nesse plano misterioso de Deus, que nós desconhecemos de todo como isso vai se concretizar, é que Deus Todo-Poderoso parece permitir que uma parte de Israel permaneça durante muito tempo dura, obstinada, refratária à mensagem do Evangelho. É como se Deus estivesse aguardando que a totalidade dos pagãos entrasse no seio da igreja. Depois que isso acontecesse, os judeus vão vir por último. Dê uma olhada de novo em Romanos, capítulo 11, versículos de 28 em diante. Se, quanto ao Evangelho,
eles são inimigos de Deus, para proveito vosso. Repare que São Paulo, proveito vosso, ele está falando aqui para os oriundos do paganismo, que estão em Roma. Quanto à eleição, eles são muito queridos por causa de seus pais, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vós, os pagãos, antes fostes, pagãos que se converteram, assim como vós antes fostes desobedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia, com a desobediência deles, assim eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia feita a vós, para que eles também mais tarde alcancem por sua vez a misericórdia. Veja, Frei Gilson, a pedagogia de Deus. Deus deixou todos os pagãos na dureza de coração, na ignorância, escolheu um povo, os judeus, cercou-o de carinhas, manifestou sua vontade, deu-lhe uma terra, fez aliança com esse povo. Na plenitude dos tempos chegou Jesus. Jesus foi rejeitado por eles. A igreja, na mesma ótica, pregou primeiro para os judeus. Os pagãos não tinham sido objeto da solicitude dos apóstolos. Eram deixados de lado. Primeiro os judeus. Diante da perseguição dos judeus aos pagãos, então, São Paulo diz, num determinado momento, numa de suas viagens, foi para vocês que nós anunciamos o Evangelho, mas já que vocês não querem, vamos para os pagãos. E os pagãos abraçaram a fé. Os judeus passaram a perseguir nosso Senhor, e aqueles que eram tidos como desobedientes, os pagãos, passaram a obediência da fé. E aí os judeus cada vez mais endureceram seu coração, nos relatos do Novo Testamento, contra Jesus. Então agora a igreja cresce marcadamente no mundo pagão. O que é que essa profecia está dizendo? Uma parte de Israel permanecerá durante muito tempo incrédula, obstinada, dura. E os pagãos, o cristianismo crescerá em ambiente pagão. Seu pai veio do paganismo, meu pai veio do paganismo. Nós não temos sangue judeu nos nossos... Sim. Entendeu? Nós somos tupiniquins, nascemos por aqui. Claro que tem sangue de portugueses, enfim, que vieram para cá, etc. Mas não temos o sangue judeu. E os cristãos são, em sua grande maioria, hoje oriundos do paganismo. O que é que São Paulo está dizendo com isso? Assim como antes fostes desobedientes a Deus, ou seja, vocês pagãos que desobedeciam a Deus, e agora obtiveram misericórdia com a desobediência deles, porque foi graças à dureza deles que nós pregamos para vocês, assim eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia feita para vocês, para que mais tarde eles também alcancem misericórdia. Entendeu o plano de Deus? É assim que se desdobra a história e no final dos tempos todos eles se converterão. Como essa profecia vai se cumprir com os critérios de agora, com a estatística de agora, com a situação de Israel agora? E guerras, né, Dom José Falcão? Pois é. Coisas do tipo. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Me lembrou aquela oração que a igreja faz toda sexta-feira santa pela conversão dos judeus. Sim. Então é uma resposta que também Deus irá fazer essa oração de toda sexta-feira santa da igreja. E a pergunta é se esse se converterá em peso significa todos. Todos. É uma expressão que aqui na língua portuguesa também pode se traduzir em massa, ou seja, em grande quantidade. E esse massa aqui deve ser entendida no sentido de totalidade. Veja as três últimas palavras do versículo 25. Porque em peso pode ser sinônimo de totalidade. Porque o apóstolo Paulo fala, esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Outra tradução, os pagãos em peso. Ou seja, os pagãos em peso, os pagãos em massa, os pagãos em totalidade. Da mesma forma para os judeus. Eu repito, não me pergunte com nenhuma análise sociológica, geopolítica, de guerra, de convicções religiosas dos judeus de hoje, como é que eles vão se converter em massa para Jesus? Eu não sei. Mas eu só sei o seguinte, meu filho,
Está escrito, e é palavra de Deus, e eu tenho que acreditar. Eu sou uma pessoa de fé. O que parece absurdo para mim agora, se um dia eu chegar no céu, e espero, de lá eu terei uma outra perspectiva e verei essa profecia se cumprir. E eu lhe digo, Jesus não virá antes que essa profecia se cumpra. Jesus não virá antes que todos os sinais pregados por ele e em outros lugares dos livros do Novo Testamento se cumprirem. Vão se cumprir porque é profecia. Tudo que está na Sagrada Escritura vai se cumprir. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É impressionante o que nós estamos meditando agora e é um ato de misericórdia de Deus. Talvez quem nunca foi à Terra Santa não entende a dureza do coração que lá existe. Quem já foi à Terra Santa consegue entender a dificuldade que humanamente isso pode acontecer, né? Mas é o que Dom José está falando. Como vai acontecer, não sei, mas Deus irá fazer. Se está escrito, Deus irá fazer. Nós nunca podemos desconfiar da graça de Deus, do que Deus pode fazer para transformar uma pessoa. Deus transformou o meu coração, Deus transformou o seu. E lembrar, né, Dom José Falcão, que Jesus converteu alguns judeus em sua época, ou seja, é possível. É possível. Nós vamos agora para o nosso último bloco, está bom demais, não sai daí não, porque o programa hoje está cheio de maravilhas, cheio de palavras difíceis que estão sendo esclarecidas. Até daqui a pouco. Estamos no nosso último bloco, o programa está chegando ao seu fim. O programa de hoje está maravilhoso, maravilhoso, palavras difíceis, mas que estão sendo esclarecidas para nós. Está ficando muito claro que na Bíblia tem as opiniões de São Paulo, mas ao mesmo tempo ele vai trazendo as verdades, mas lembrando, opiniões de Paulo que não contradizem a verdade de Jesus Cristo. Ficou muito claro também que Jesus não tem opinião, Jesus tem certezas. Jesus tem certeza, Jesus é a verdade, Jesus é a verdade. E nós estamos muito no Novo Testamento, estamos falando muito de São Paulo, e aí eu quero fazer uma pergunta a Dom José Falcão, se no Antigo Testamento tem essa realidade de opinião também no Antigo Testamento. Todos os escritores sagrados foram limitados, assim como São Paulo, que não tinha conhecimento de tudo, ao escrever, apesar de inspirado, ele emitiu algumas opiniões. Esse princípio pode ser transposto para o Antigo Testamento? Assim, com toda certeza. Os escritores sagrados do Antigo Testamento, malgrado a inspiração que os assistiu quando eles escreveram os textos sagrados, também utilizaram textos que nem sempre foram claros. Não se pode dizer que todos os textos do Antigo Testamento são explícitos, são claros, e o significado está ali evidente, e a interpretação que é dada é esta. Até vejamos o eunuco da rainha de Candace, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, se não me engano, ele vinha descendo de Jerusalém a Gaza e Filipe, o diácono, foi enviado para ele. Ele perguntou: o que é que você está lendo? Você entende o que está lendo? E ele estava lendo Isaías 53. O Espírito do Senhor, ele foi levado como cordeiro manso ao matadouro, etc. Ele estava lendo o texto do servo sofredor, o quarto canto, que é uma profecia a respeito de Jesus. Tanto é que muitos textos do Antigo Testamento não tinham um significado muito claro, que a tradição judaica atribuiu a esses textos muitas interpretações. Por exemplo, para nós, Isaías 7,14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco.
Não é um texto do Antigo Testamento? Sim. Para nós cristãos, já no anúncio do anjo e em tantos outros textos do Evangelho do Nascimento, Evangelho da Infância, esse texto é citado. Para nós o significado é claro. Mas quando o texto foi proferido pelo profeta, foi redigido pelo profeta, não se sabia ao certo de quem o profeta estava falando para o rei Acabe. Ele faz o anúncio a respeito de uma realidade que vai se cumprir mais na frente. Isaías capítulo 11, versículo 1, um rebento sairá de Jessé. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, etc. É a profecia a respeito do Messias e do Espírito Santo que habitaria nele. Correto? Pergunta. Rebento de Jessé. De quem estamos falando? Jessé foi um ancestral de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pai de São José. Então, nós só sabemos isso com o Novo Testamento. Isso somente para dizer que o Antigo Testamento também tem passagens obscuras, tem passagens cujo sentido não é claro. Essas duas que eu citei, essas três que eu citei, Isaías 53, Isaías capítulo 11 e Isaías 7,14, são passagens que se tornaram claras quando elas se cumpriram na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, naquilo que Moisés escreveu, naquilo que os profetas escreveram, que os livros sapienciais escreveram, temos muito de não clareza. Também se pode emitir uma opinião que, guardadas as devidas proporções, só que o Antigo Testamento é lido à luz do Novo. Uhum. Aquilo que no Antigo Testamento não é claro nele, mas se cumpre no Novo, não tem mais dúvida alguma. Mas também no Antigo Testamento pode-se encontrar um texto cujo sentido não é claro, cujo sentido, qual a intenção que Moisés e os outros autores do Antigo Testamento quiseram dar a esse texto, a essa palavra, a essa afirmação. Se eu não conheço, eu posso emitir a minha opinião sobre esse texto. A resposta é a mesma que nós já demos para o Novo Testamento. A respeito disso, Frei Gilson, eu gostaria de citar outro texto de Santo Agostinho que ilustra precisamente isso. Quando lermos o Antigo Testamento, aquilo que Moisés escreveu, os outros autores escreveram, e nós não sabemos a intenção dele, o que é que ele quer dizer com aquilo, é lícito que nós emitamos a nossa opinião, que pode também ser a opinião certa. Uma parte da verdade naquele texto misterioso e enigmático que vai se revelar verdadeira, porque é fruto da ação do Espírito Santo. Não sabemos o que pedir nem orar como convém, Romanos 8, de 26 a 28, mas o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza e ele opera em nós com gemidos inefáveis. Isso se aplica não apenas à oração, mas também à interpretação da Escritura. Vamos ver o que Santo Agostinho diz sobre isso. Aspas. Quando alguém disser, Moisés entendeu isto como eu, e outro, não, ele pensou como eu, julgo ser de espírito religioso dizer, por que não as duas interpretações, se ambas são verdadeiras? E se alguém encontrar um terceiro e um quarto ou mais sentidos verdadeiros, por que não acreditar que Moisés os viu todos? Ele de quem Deus se serviu para adaptar os escritos à inteligência de muitos que haviam de neles descobrir coisas verdadeiras e diferentes. Com efeito, e o declaro intrepidamente do fundo do coração, se eu, tendo alcançado a culminância da autoridade, devesse escrever alguma coisa, teria maior prazer em fazê-lo de modo que minhas palavras proclamassem tudo aquilo que alguém pudesse conceber de verdadeiro nesse assunto, ao invés de propor uma única afirmação clara que excluísse qualquer outra, mesmo não evidentemente falsa. Portanto, não quero ser temerário, meu Deus. Olha que bonito, que homem fantástico. Não quero ser temerário, meu Deus, a ponto de acreditar que tal homem não mereceu de ti esse privilégio. Sem dúvida, ao escrever essas palavras, ele percebeu e pensou nas verdades que já somos capazes de descobrir nelas. E, com certeza, pensou nas verdades que ainda não fomos capazes de descobrir, mas que naquelas palavras dele poderão ser encontradas. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário porque, aqui é Moisés, mas pode se aplicar ao autor de qualquer livro do Antigo Testamento.
Deus suscita no autor sagrado que ele escreva uma coisa que não é muito clara. Mas a intenção do autor é essa. Esse texto tem centenas de significados. E eu não vou ser tão claro, porque mais para frente o Espírito Santo vai suscitar em muitos corações, quando lê esse texto, centenas de milhares de interpretações, todas verdadeiras. É ou não é revolucionário? Demais. Ou seja, para quem pensa que um texto tem apenas um significado, isso é uma bomba. Eu confesso que, lendo Santo Agostinho, eu fico cada vez mais apaixonado, não só por ele, mas principalmente pela palavra de Deus. Quanta intuição, quanta beleza. E aí, né, Dom José, me faz pensar, tem pessoas que dizem que a igreja é autoritária, que ela, por exemplo, é isso, pronto e acabou. Olha a liberdade no espírito de Santo Agostinho, um dos homens mais inteligentes, dizer vários significados, vários sentidos pode ser dado à mesma palavra, ou seja, não tem alguém autoritário dizendo é só isso, pronto e acabou. Claro, desde que esteja baseado na verdade, desde que seja ungido pelo Espírito Santo. Isso é lindo, isso é incrível. O que me assustou e comoveu, mas assustou no bom sentido, me comoveu nesse texto é isso. Porque admitir somente que, mesmo não conhecendo a interpretação dada pelo autor, a gente não consegue porque o texto não está muito claro, que somente uma ou duas ou três interpretações é que esgotam e explicam completamente o texto não claro. Não. Aí ele vai mais além. Por que não imaginar que o próprio autor sagrado, iluminado por Deus, tinha essa visão? Isso daqui é tão profundo, tão inesgotável, porque vai ser escrito agora, estou escrevendo agora um texto enigmático, porque ele admite, ele comporta milhares de significados. E esses significados vão sendo descobertos, vão sendo intuídos em várias épocas, em vários lugares, em vários continentes, pelo analfabeto, pelo culto, pelo Papa, pelo simples leigo, por um religioso semi-analfabeto, por Irmã Dulce, por Santa Dulce dos Pobres, por Nha Chica, quase praticamente analfabeta, por aquele que tem um mestrado, por ter um doutorado, todos lendo em diferentes lugares, nunca se viram, nunca se conheceram, nunca leram, nunca souberam a interpretação dada pelo outro, mas todas elas verdadeiras, porque inspiradas pelo Espírito Santo. Isso é bombástico. Demais. Quando o senhor leu aqui também que ele pensou nas verdades que ainda não fomos capazes de descobrir. Então, pensar que, por exemplo, esse texto... Daqui a 5.000 anos... Pessoas terão uma compreensão mais avançada do que nós. É verdade, é verdade. Então, hoje nós estamos com uma compreensão mais avançada que pessoas há anos atrás de nós. Por causa da teologia, por causa de tanta santidade, dos santos da igreja, por causa de tanta coisa. Vamos evoluindo. Essa verdade vai sendo desvelada. Então, isso é lindo. Ou seja, tem verdades que não... lembra aquela passagem de Jesus que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, né? Então, o que o Dom José está falando me lembra muito isso. O Espírito Santo vos ensinará. Tem coisas que não sois capazes de compreender agora. O Espírito Santo vos ensinará. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está nos ensinando. Neste programa, Dom José está sendo inspirado pelo Espírito Santo para nos ensinar tantas realidades bíblicas. Obrigado por sua presença. Até o próximo programa, se Deus quiser. Pedimos a bênção de Dom José. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.